Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar de casamento com estrangeiro no Brasil. Então, quais são os documentos necessários, prazo, valores, e aí ao final eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Então, quais são os documentos necessários para se casar no Brasil? Você precisa passaporte original, mais a cópia autenticada da página que contém os dados do estrangeiro e a última entrada dele no Brasil, ok? Além disso, precisa da certidão de nascimento dele, original, mais o apostilamento feito no país de origem. E quando chegar no Brasil, precisa ser feita a tradução da certidão de nascimento, né, para o idioma português e posteriormente registrar no cartório de títulos e documentos, tá? O mesmo para o passaporte, tá? A cópia autenticada das páginas dos dados dele, a última entrada no Brasil, também precisam ser traduzidas para o idioma, né, para o português, por um tradutor público juramentado e posteriormente registrar no cartório de títulos e documentos. O passaporte você não tem como fazer o apostilamento, então não tem problema. Tá? Porque você não faz apostilamento de passaporte original, ok? E a autenticação, querendo ou não, é só quando você chegar no Brasil. Então, não precisa, tá? E o terceiro documento que eles pedem do estrangeiro, o que seria? É uma declaração dizendo que ele é solteiro, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, mas ao final. Mas, enfim, os cartórios, eles pedem essa declaração dizendo que a pessoa é solteira, e enfim, né, e precisa ser emitida pelo consulado brasileiro lá no país de origem. No caso, o meu esposo, nos Estados Unidos, ele tinha que ir até o consulado brasileiro para emitir essa declaração. Quais são os prazos e valores? O prazo para marcar o casamento é de 30 a 60 dias para correr a documentação. E os valores são R$1.300 se você quiser levar o cartório até você, né, até uma igreja, até um buffet, ou então em torno de R$400 a R$450 se você casar no próprio cartório, ok? Então, esses são os valores e esses são os prazos. A minha experiência, o que aconteceu comigo? Antes do meu esposo vir para o Brasil, né, porque ele entrou com visto de turista, e como turista você tem só até 90 dias para poder permanecer em território brasileiro, eu revisei toda a documentação dele antes, ok? Então ele providenciou a documentação, o apostilamento, escaneou, eu mandei para o cartório, para a moça do cartório conferir, para ver se não estava nada errado, e assim, tudo por e-mail para ter prova. E posteriormente ela deu ok, e aí eu falei, não, agora você pode vir, tá? Aí assim, a tradução, registro, tudo não tem jeito, tem que fazer quando chegar no Brasil. Uma questão importante com relação a essa declaração dizendo que ele era solteiro. Surgiu uma grande questão, uma grande dúvida, tá? Porque eu perguntei pro cartório, eu falei, mas o que seria essa declaração? Porque o país dele não emite, tá? O notário, na verdade, nos Estados Unidos nem tem cartório, né? Cartório, assim, que nem a gente. Então, assim, na verdade, o próprio notário pode ser um advogado, pode ser qualquer pessoa, né? Então, o cartório não emitia. O cartório não, ele não tinha como emitir. E o consulado brasileiro, por sua vez, também não quis emitir, tá? Essa declaração dizendo que eu era solteiro. Na verdade, acharam bem estranho. Então, quando eu liguei pro cartório para perguntar o que seria essa declaração, a moça do cartório ficou perdida, me retornou depois de 2 dias, e aí falou que ia conversar com o tabelião, enfim. E aí, por fim, ela acabou falando, não, ele pode fazer uma declaração de próprio punho, dizendo que ele nunca foi casado no país de origem. Então, eu fiz a declaração em português e ele copiou com a própria letra dele. E foi isso, tá? Outra coisa que eu recomendo, a questão de marcar o casamento. Você precisa levar 2 testemunhas contendo RG e CPF e mais um tradutor público juramentado se o estrangeiro não fala português.
Recomendação: no dia de marcar o casamento, chegue antes da abertura do cartório. Por quê? Porque no meu caso, eu até cheguei uma meia hora antes de abrir o cartório. Só que tinha uma fila gigantesca, né? E aí, assim, além da fila gigantesca, depois que abriu o cartório, que foi às 9 da manhã, você sabe como é que é. É uma pessoa só para atender e muita má vontade, e é o cafezinho e para conversar. Eu sei que eu saí de lá, era quase meio-dia. E o tradutor público, ele cobra por hora. Então, assim, não é barato. Eu acho que de tradutor público, eu gastei mais ou menos para marcar o casamento, só para marcar, mais ou menos em torno de R$2.000, R$2.000 a R$2.500 de tradutor. Então, assim, quanto antes chegar, melhor para ser um dos primeiros, ok? E por que um tradutor público juramentado? Porque eles querem explicar como é que funciona a lei no Brasil, quais são os regimes de casamento, se ele tem conhecimento, se não tem, enfim. Os Estados Unidos, a legislação de casamento é muito parecida com o Brasil, né? Então, comunhão parcial, enfim, é muito parecido, então ele não teve dúvida. Mas dependendo da nacionalidade, realmente é necessário, porque, né, enfim, a pessoa não entende muito. E foi isso. Tá? Então foi muito simples para marcar, só que não é barato. Ao contrário do vídeo anterior que eu falei do CPF, que custou R$7, aqui não, aqui é bem mais caro, tá? Então, eu recomendo isso, ok? Bom, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me escrever e eu estarei à disposição para responder. E no próximo vídeo nós vamos falar do RNE, ok? Um outro ponto que eu esqueci. No dia do casamento também é necessário levar o tradutor público juramentado para a cerimônia, tá bom? Porque se o tradutor público não estiver lá, não tem cerimônia, tá? Então tá bom, gente. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.